Jacob Ginsburg foi indiscutivelmente um dos mais significativos editores do país e um intelectual de alto nível, como demonstra o acervo de livros importantes que publicou por muitos anos. Além disso, teve sempre uma incomum abertura para as letras e artes experimentais. Eu me recordo muito bem do acolhimento que deu ao livro Balanço da Bossa, assim como a outro Informação, Linguagem e Comunicação, este do Décio Pinhatari, o segundo e o terceiro livros da coleção Debates, inaugurada em 1968. Me lembro também dos numerosos itens de poesia de vanguarda a que deu abrigo, juntamente com sua esposa Gita, para mencionar apenas os que me envolveram mais diretamente. A contribuição de Jacob para a cultura e o conhecimento literário, artístico e científico é impressionante. O que sempre me chamou a atenção no meu longo convívio com o Jacob foi o ponto de vista, a perspectiva em que ele se colocava em relação à erudição e à tradição. Para o Jacob, eu ouso dizer que o fundamental era o vetor do tempo futuro. Esse caráter enigmático de um tempo aberto motivava o Jacob às suas reflexões e à sua escritura igualmente. Se vocês notarem, existe ali nos textos de Jacob um arrojo sintático e uma imaginação nesse plano que o leva justamente a caminhos desconhecidos. Trata-se, portanto, de uma relação de jogo que ele estabelecia com o universo da expressão. Este viés me parece fundamental para entendermos essa personalidade extremamente complexa e de quem eu sinto uma enorme falta. A imensa admiração que a figura do professor Ginsburg sempre me causou foi seu amor e seu conhecimento daquilo que o pensamento e as artes ocidentais já nos ofereceram de mais brilhante e profundo. As publicações da editora Perspectiva são testemunhos evidentes e duradouros dessa dedicação singular. Com palavras, nos presenteou mundos e reinos. Com palavras, semeou a terra que o acolheu. Com palavras, nos fez enxergar o que, sendo real, sequer desconfiávamos existir. Conhecer a profissão de livreiro, conhecer o mercado editorial brasileiro, é conhecer a editora Perspectiva. Eu levei isso tão a sério que eu cheguei a decorar todo o catálogo da editora e gostava de dizer qual era o número de determinado título na coleção Debates, na coleção Estudos, enfim, era muito encantado com a qualidade gráfica e conteúdo da editora Perspectiva. Mas o meu respeito e a minha admiração pelo Jacob, pelo trabalho da editora, é enorme, é eterno, e eu acho que merece todas as homenagens possíveis. Jacob me acompanhou a vida toda. Ele já era amigo dos meus pais, ele nasceu na mesma cidadezinha que a minha mãe, eles eram amigos desde a adolescência, e acho que o Jacob sempre viu um pouco da minha mãe em mim, porque a gente tinha uma intimidade, a gente falava de tudo, não só das teorias, de filosofia, eu falava da vida, a gente falava do meu pai, falava da nossa história, falava das dificuldades da vida, e o Jacob sempre muito preocupado com o que eu ia fazer da minha vida. Eu devo a ele meu doutorado em teatro, isso foi uma exigência dele. Ele não queria uma tese que fosse psicanalítica, ele queria uma tese em teatro. Todas as boas lembranças que eu tenho das conversas com o professor Jacob na editora Perspectiva. Mas eu gostaria de lembrar hoje, neste breve minuto, a importância e o valor dele como editor na área dos estudos teatrais.
Antes dele, a nossa bibliografia crítica era mínima, havia poucos títulos e pouca possibilidade de, digamos assim, estudar o teatro brasileiro, estudar o teatro no seu sentido mais amplo. Graças ao professor Jacó, a editora Perspectiva constituiu um catálogo extraordinário, um catálogo que contribui para a formação profissional de todos nós que atuamos na área do teatro, artistas, professores, críticos e assim por diante. Então, nossa gratidão eterna ao professor Jacó pelo excelente trabalho que ele realizou como editor à frente da editora Perspectiva. Em 1966, estava procurando um editor para a obra aberta. E Haroldo de Campos me apresentou Jacó, que imediatamente disse que sim, e o livro de Umberto Eco saiu em 1968, número 4 da coleção Debates. Tempos depois, voltei a encontrar Jacó, que decidiu publicar O Hedonista Virtuoso, e meu livro saiu em 2012, número 320 da mesma coleção. Dentro desse intervalo de 46 anos, cresceu, junto com a Perspectiva, o legado da coragem de um homem que conhecia aquela rara coerência harmoniosa entre pensar, falar, escrever e fazer. Arrivederci, Jacó.